Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos conversar sobre as lesões por esforços repetitivos, conhecidas como LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, chamados de DORT. Então a gente vai falar muito sobre LER, sobre DORT, que são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de casos cresceu 184% nos últimos 9 anos. E, para variar, a pandemia trouxe uma piora desse cenário. No programa de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre essas doenças e os nossos convidados são o ortopedista, o Dr. Leandro Viacelli, e a fisioterapeuta e coordenadora do curso de fisioterapia da Estácio Campo Grande, Mariana Mourão. Bom dia, Leandro, bom dia. Bom dia, Ricardo. Prazer recebê-los aqui. Satisfação é nossa. Leandro, que história é essa? Em 9 anos, 184% de aumento das doenças. É um aumento extremamente significativo. Tudo isso vem acompanhando a tecnologia. Então, a utilização manual de todos os aparelhos e a industrialização, inclusive a operacionalização do trabalho muito mais digital, fez esse aumento significativo para esses casos de LER ou DORT, quando relacionado ao trabalho. Então, a tecnologia que acabou influenciando nesses dados estatísticos aí. O nome das doenças acaba aqui levando a definição delas, mas tem algo que vocês gostariam de acrescentar aí na definição, na conceituação da doença, Mariana? Sim, as siglas, né, elas trazem ali uma terminologia que lesões por esforços repetitivos, e DORT, distúrbios, né, osteomusculares relacionados ao trabalho, né? Pelo processo histórico mesmo, a LER ela acabou sendo aí não adaptada, mas sofreu um processo evolutivo, né, já que as alterações, os distúrbios, né, osteomusculares relacionados ao trabalho foram sofrendo aí alterações pelo próprio processo de trabalho, sendo evoluído aí com o passar do tempo. Então, não se aplica mais somente a esforços repetitivos. Hoje a gente vai ter lesões, né, distúrbios osteomusculares por posturas mantidas, por cargas excessivas, né? Então, o profissional, né, o trabalhador que fica muito tempo, né, uma postura mantida, com uma carga excessiva, né, também é considerado um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, mesmo que ele não seja um esforço, né, repetitivo. Então, essas classificações, né, elas são necessárias para distinguir, e até porque as lesões por esforços repetitivos, elas abrangem uma gama aí de lesões. A gente poderia dizer que esses esforços repetitivos podem estar relacionados não ao esforço da pessoa, mas daquele grupo muscular, Exato. Daquela articulação, pode ser isso? Sim. Justamente. Historicamente, até a década de 80, era tudo LER, era tudo lesão por esforço repetitivo. No início da década de 90, que dividiram para relacionar a parte do trabalho. Aí entrou a sigla DORT, né? Que nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que acometem principalmente o membro superior. Então, desde a coluna, a cintura escapular, até a articulação do ombro, cotovelo, punho e as mãos. Que sintomas seriam esses? Os sintomas mais comuns são dor, rigidez, sensação de cãibras, existem casos de formigamentos, parestesias, são sintomas de desconforto de uma maneira geral, que acometem desde a cintura escapular ao membro superior. Muito comum, extremamente relacionado a principalmente falta de postura ou falta de alongamento, excessos, falta de descanso, enfim. Mariana, uma coisa que chama a atenção, e o Leandro falou logo no início, que é o uso, né, de aparelhos que ficam nas nossas mãos. Celulares, tablets, enfim, computadores, máquinas. Tudo isso leva realmente a um uso excessivo de articulações que a gente não usava. Não é verdade? Exatamente. Quanto isso está impactando? Impacta de tal forma na produção de um aumento tão expressivo da incidência das doenças? Com certeza. Inclusive, a gente acaba abrangendo aí para uma faixa etária que não necessariamente
né, muitas vezes trabalha, é uma faixa etária em idade produtiva no trabalho. Então, nós temos crianças, adolescentes, né, que pode acometer. Se nós, né, considerarmos a lesão por esforço repetitivo, né, então, adolescentes que passam muito tempo jogando videogame, né, durante muito tempo na frente do computador, né, mas principalmente os próprios trabalhos, né, as próprias funções que levam, né, durante um período muito grande, esse gestual, né, de forma excessiva e de forma sustentada. Então, hoje, com a tecnologia, né, as profissões, elas são ligadas muito aos aparelhos, né, aos eletrônicos. Então, quanto mais tempo a pessoa passa, né, digitando no computador, usando tablet, né, celular, isso aí acaba sobrecarregando com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para continuar com essa conversa. Fiquem com a gente, é rapidinho. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar. Toma um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando.
Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, falando hoje sobre LER, sobre DORT, essas doenças que estão relacionadas aí ao aparelho osteomuscular, às articulações, por esforços repetitivos ou doenças aí relacionadas ao trabalho. Para isso a gente recebe o médico ortopedista, o Dr. Leandro Viesili, e a fisioterapeuta Mariana. É um bate-papo muito interessante que traz para a gente um conhecimento e, mais importante ainda, as maneiras que a gente tem de evitar o aparecimento dessas doenças. Leandro, o paciente chegou lá com dor, né, com formigamento, com contratura. Como é que se faz o diagnóstico mesmo de que é uma lesão por esforço repetitivo ou uma doença relacionada ao trabalho? É só clínico ou é preciso lançar mão de algum exame para confirmação do diagnóstico? O diagnóstico ele inicia com a história clínica do paciente, bem como também devemos notar toda a questão da idade do paciente, se ele existe algum tipo de comorbidade, paciente hipertenso, diabético, faz uso ou não de medicação para doenças como o hipotireoidismo ou hiper. Ele trabalha com o quê? Como ele trabalha? Tudo isso é importante termos essa noção inicial, bem como o início dos sintomas. Há quanto tempo ele sente sintomas? Quais são os tipos de sintomas que ele sente? Após a história clínica, o médico já vai direcionando o seu raciocínio para que isso seja ou não uma lesão por esforço repetitivo ou algum outro tipo de doença. Baseado nisso, exames complementares normalmente são necessários. Então, nós podemos lançar mão aí desde a radiografias para fazer uma avaliação óssea, ultrassonografias, onde nós avaliamos tendões, músculos, cápsulas, articulações. Em alguns casos, até é necessário ressonância para avaliação de ligamentos. Então, através do resultado desses exames, junto com a história clínica, nós conseguimos elaborar melhor a hipótese diagnóstica do paciente. Agora, quais profissões têm uma maior relação com o aparecimento dessas doenças? Eu sou ortopedista, traumatologista, mas eu atuo na parte de cirurgia da mão. Então, no meu consultório hoje eu tenho 100% dos meus pacientes correlacionados a patologias musculares de mão e punho. Eu consigo, não vou te dar um número correto de porcentagem, a gente acaba não anotando, mas muito mais que 60%, 70% dos casos de esforço repetitivo, eles partem das pessoas que acabam trabalhando mais com o computador, e quanto mais ela trabalha com o computador de digitação, isso é maior. Então eu vejo muito os profissionais do telemarketing. Então são aquelas pessoas que ficam com os fones e trabalhando, digitando, eles têm um desempenho, uma necessidade de desempenho talvez um pouco maior. Isso leva a uma sobrecarga gigantesca. Exatamente. Então, a maior parte dos pacientes que estão com esses esforços repetitivos são os trabalhadores de computador, que mexem, que precisam de alto desempenho com digitação. Você observa alguma outra profissão, Mariana, que também apresenta Sim, essas sobrecargas? Os profissionais da área da beleza, né, também acabam sofrendo bastante, justamente pela alta demanda. E é bem interessante levar em consideração os períodos do ano que os profissionais acabam sofrendo essa sobrecarga, né, pelo número muito grande de atendimentos, né? Então, os profissionais da área da beleza também acabam, né, são os cabeleireiros, manicures, né, acabam também, né, sendo um público aí bem acometido dos distúrbios osteomusculares relacionados ao próprio trabalho. Leandro, como é que a gente trata esses casos de lesão por esforço repetitivo ou lesões aí decorrentes do trabalho?
O tratamento ele é multidisciplinar, né? Não é algo assim que muitas vezes o paciente acaba vindo ao nosso consultório e acreditando que vai passar em uma consulta, realizar um exame, ter um diagnóstico e vai receber aquele comprimido ali que vai Milagroso, resolver, né, os problemas dele. Não é bem assim. Então, a parte, como até a Mariana relacionou agora há pouco, a conscientização, ele é o principal fator de nós termos um bom prognóstico. Exige uma mudança de comportamento. Exatamente. A pessoa precisa entender o mecanismo e a fisiopatologia, até de uma maneira leiga, a gente consegue explicar isso para o paciente ter esse entendimento melhor. E através dessa conscientização, isso abre um leque de possibilidades para termos um bom tratamento. E o tratamento é multidisciplinar. Então, ele vai desde uma orientação de ergonomia e postura. Que pode resolver. Tudo parte do princípio de você dar ao paciente várias tarefas para que ele desempenhe e o paciente tenha a conscientização de encontrar qual daquelas tarefas faz bem para ele ou qual tarefa que eventualmente não faz sentido. Por exemplo, fisioterapia. Então nós orientamos, faz um trabalho fisioterapeuta, ergonomia no trabalho, ergonomia para dormir, ergonomia para andar, para sentar, ergonomia em todos os aspectos, manter o posicionamento correto do punho, pausas no trabalho. Então, todas essas situações são parte da orientação. E assim, em alguns casos, para ser bem sincero, talvez na maioria dos casos, o uso de medicações, né? Na falha desse tratamento, aí nós temos a progressão da escadinha de tratamento, né? E existem procedimentos invasivos como infiltrações e, em alguns casos, até mesmo cirurgia. Pode chegar à cirurgia, então? Pode. Algumas patologias que elas abrem com um quadro de LER ou DORT, elas evoluem para patologias, outros diagnósticos como tendinites ou tenossinovites, dedos em gatilho, dedos que travam, e a própria síndrome do túnel do carpo também é um quadro que pode ser desencadeado por esforço repetitivo. É muito interessante. A gente vai fazer mais um intervalo. Depois a gente volta, Mariana, para falar sobre o seu papel no tratamento desses pacientes, tá bom? Fiquem com a gente. Já a gente está de volta. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande.
Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje nós estamos conversando sobre LER, sobre DORT, essas doenças do trabalho ou por esforço repetitivo que acometem aí um segmento importante da população. Para isso a gente recebe o médico ortopedista, o Dr. Leandro Viecili, e a Mariana Mourão, que é fisioterapeuta. Mariana, o Leandro falou no bloco anterior sobre o tratamento médico, mas também destacou a importância do tratamento multidisciplinar. Sim. Onde é que entra o fisioterapeuta nesse cenário? O fisioterapeuta ele consegue se inserir, né, no cenário dessa situação inteira desde do local de trabalho, né, desse trabalhador. Então, com a ginástica laboral, né, o fisioterapeuta ele consegue se inserir. Além disso, né, de primeiro momento, ele consegue se inserir ali nas questões de orientação mesmo, dentro do ambiente profissional, né, desse trabalhador, e junto à ginástica laboral, que também ocorre dentro do ambiente de trabalho, se em algum, né, desses for identificado, né, e já instalado esse processo, né, de lesão ou desse distúrbio, o fisioterapeuta já pode trabalhar também a reabilitação desse paciente. Então, dentro dos processos de reabilitação, o tratamento do fisioterapeuta, ele consegue abranger aí a abordagem, né, da própria cinesioterapia, que é o tratamento, né, a terapia pelo movimento. Nós lançamos mão de terapia manual, a própria eletro que consegue, né, os aparelhos que conseguem nos auxiliar junto aos tratamentos, as abordagens que o fisioterapeuta consegue trabalhar todos esses distúrbios. Então, é um trabalho que ele pode começar desde a orientação realmente, né, no local de trabalho, né, desse trabalhador, identificando as possíveis complicações, né, evitando que seja realmente, né, agravado ali, e também, se já estabelecido, ele consegue reabilitar, né, esse paciente. Aliás, isso que você falou, né, às vezes as empresas resistem um pouco Sim. a adotar, né, os equipamentos necessários para uma boa ergonomia, mas se fizer a conta, né, do que Compensa esse mais. trabalhador vai ficar afastado por problemas de LER ou de DORT, é muito melhor que ele adote as medidas, vamos dizer assim, mais de prevenção, evitando aí o afastamento de longo prazo desses pacientes, não é verdade? Com certeza. E levando, assim, em relação ao custo, né, com certeza vai ser um custo bem menor e não afeta o processo de trabalho, né? Pelo contrário, é um profissional, um trabalhador que, se ele não está com dor, se ele não está com desconforto, ele consegue, né, entregar um trabalho melhor, Sem dúvida. ele consegue trabalhar mais satisfeito, né, e a empresa, o local de trabalho consegue ali, né, ser mais eficiente, né, na sua entrega, né, seja lá qual for o serviço que ele esteja ofertando. Então, a saúde desse trabalhador, esse distúrbio, quando, né, já instalado, ele vai causar realmente um problema aí,
né, de um contexto geral para aquele serviço. Então, o trabalhador, ele com a sua saúde, né, em dia, ele se sentindo confortável no trabalho, né, todos ele têm a ganhar. Então, prevenção, conscientização e, a partir do momento que instalado esse distúrbio, né, procurar o tratamento adequado. Leandro, esse paciente resolve, né, deliberadamente não tratar a LER, não vai tratar a DORT. Que consequências ele pode produzir para a sua própria saúde? Perda funcional. A musculatura, seja os tendões, os músculos, com o excesso tudo isso gera um processo inflamatório localizado, muscular, tendíneo, e esse processo inflamatório, por vezes, pode até, que é o derrame articular, que a gente chama, ou edema, então ele solta líquido. E esse líquido, de certa forma, a produção dele, quando excessiva, se o organismo não consegue, ao realizar um tratamento ou por conta própria, consumir esse líquido, ele se acumula e esse líquido vai, por vezes, se tornando até fibrose. Então, assim, o final de toda essa história acaba sendo dor crônica e perda funcional do membro. Então, o paciente vai tendo uma dor que eventualmente começa a ser resistente às medicações eventuais, né, as medicações analgésicos comuns. Muitos pacientes que se automedicam com anti-inflamatórios acabam desenvolvendo até mesmo uma tolerância a isso. E quando o paciente chega em nosso consultório sem um tratamento inicial adequado, temos que lançar mão até mesmo de medicações controladas já, né? E essa é a parte que o paciente mais sente, que é a dor. Mas também tem a perda funcional, que é a capacidade do paciente de realizar a atividade que ele vinha executando com a força adequada, com a quantidade de movimentos ou velocidade que ele vinha executando. Então, tudo isso vai piorando com o tempo. Com casos mais crônicos e avançados, o paciente fica com as mãos ou articulações, seja o ombro principalmente, rígidas, sem movimentação. São consequências graves, né? E que, como em tudo na saúde, né, quanto mais cedo a gente intervém e promove o tratamento adequado, melhores resultados nós alcançaremos, não é isso, Mariana? Sim, é muito importante, né, que seja identificado isso tanto para o profissional, o trabalhador, né, que começa a sentir já um desconforto inicial numa postura sustentada, então fica muito tempo sentado, muito tempo no computador e começa a sentir uma dorzinha no pescoço, uma dorzinha no punho, né, uma dorzinha no cotovelo, na lombar. Então, começa uma dorzinha, essa dorzinha não passa, essa dorzinha vai aumentando, esse desconforto vai aumentando, começa uma limitação ali. É importante identificar, né, quanto aquilo ali está me atrapalhando, está atrapalhando o meu trabalho, está atrapalhando a minha vida pessoal, né, e já procurar, né, uma assistência, já procurar um tratamento adequado. E vale também para o próprio local de trabalho, né, para estar atento também aos seus profissionais, para que não chegue, né, a como o doutor falou, né, para não chegar ao ponto desse paciente perder a funcionalidade. E aí sair, né, muitas vezes da sua profissão, né, da sua função laboral. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Leandro, pela oportunidade de ouvir aí um pouco do vasto conhecimento que vocês têm. Obrigado mesmo. Agradeço. Eu agradeço. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Eu tenho certeza que a gente sai daqui hoje sabendo um pouco mais de como evitar o aparecimento dessas doenças articulares, musculares, dos tendões e que podem causar prejuízos importantes para a nossa qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado e, claro, nós estaremos sempre aqui para levar informação de qualidade para todo mundo. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.